Gente, nossos assuntos de hoje. Em primeiro lugar, vou tratar sobre políticas internacionais, uma referente à campanha presidencial nos Estados Unidos envolvendo a questão das drogas, e depois a gente vem aqui para o Brasil, que no final do ano, lá em novembro, se não me engano, nós vamos ter reunião do G20 e tem uma treta a respeito do presidente da Rússia, Vladimir Putin, poder ou não poder vir aqui para o nosso país nessa reunião que engloba as principais economias do mundo. E o segundo tema diz respeito das vendas de Páscoa. Cresceram, subiram, ficaram estáveis? Ou tem veículos contando que lhe é mais conveniente, conforme sua posição política, o que é efetivamente um atentado ao bom senso, um atentado à verdade, não só no jornalismo, mas também na análise econômica. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de começar nosso vídeo, eu peço mais uma vez, como todos os dias, é claro, para que as pessoas que me ouvem, me assistem nesse momento, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e também aos sortudos que estão encarando Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Agora vamos ao trabalho, gente. Começando a nossa conversa, mesmo que o mundo esteja numa fase de envelhecimento, aumento da idade média das pessoas, na questão das eleições, o eleitorado jovem ainda tem uma presença marcante. Aqueles, vamos dizer assim, de 18, 16 até 36 anos. O que aconteceu com esse grupo nos Estados Unidos? Normalmente os jovens lá são mais dados às liberalidades, a enfrentar tabus, enfim. Todos nós somos jovens, sabemos que é isso. E o chamado conservadorismo não. A prudência vem depois de uma certa idade, quando as pessoas mais maduras resolvem não se arriscar mais. Mas o que aconteceu? O Partido Democrata dos Estados Unidos elegeu Joe Biden há mais ou menos 3 anos e meio atrás. Ele vai cumprir um mandato de 4 anos. Daqui a pouco, acho que em outubro, tem novas eleições estadunidenses, muito com o apoio da juventude norte-americana. Só que esse grupo eleitoral, bastante importante, como eu falei, com o decorrer da gestão do atual mandante, do atual chefe do executivo dos Estados Unidos, começou a mudar suas ideias em relação a quem eles elegeram para presidente. O apoio de Biden foi caindo e agora as pesquisas, pelo menos norte-americanas, mostram que é mais do que provável a vitória de Donald Trump nesse pleito que vai ocorrer agora em 2024. Evidentemente, óbvio correlato, Joe Biden e sua equipe não quer dar o braço a torcer e quer realmente o bicampeonato eleitoral para o Partido Democrata. E o que eles estão fazendo? Tentando, é claro, reverter votos em tese perdidos a seu favor. E os jovens, é claro, têm um papel importantíssimo nisso. E como é que Joe Biden e sua equipe estão tentando negociar essa mudança ou essa nova disposição das pessoas de menos idade a votarem nos democratas, no candidato democrata a presidente? Muito simples. Esqueça tudo o que você disse e dê aos jovens o que eles querem. Como eu falei na introdução desse tema, pessoas de menor idade têm a maior tendência de desafiar seus limites. E aí, como é que Joe Biden está querendo seduzir essa juventude? Segundo uma reportagem publicada na Folha de São Paulo, o Biden resolveu recorrer ao apelo das drogas, especialmente maconha, para ganhar mais adesão eleitoral da juventude. Algumas vezes aqui no Fora de Curva eu já debati a questão das drogas. Olha, não tenho posição firme a respeito disso. Acho que, se por um lado cada um faz o que quer, por outro, a liberação de entorpecentes, especialmente para pessoas mais jovens, pode ocasionar vários problemas de saúde pública. Então, eu acabo até concordando com a liberação dos entorpecentes, das drogas, se for vedado, proibido ao Estado destinar qualquer centavinho em clínicas e iniciativas de recuperação de dependentes. Isso deveria caber à iniciativa privada. Fora isso, gente, a não ser vulneráveis ou incapazes com menores de idade, pode liberar geral, desde que não aumente nossos impostos. Essa é a minha opinião. Mas a questão do Biden é um pouquinho diferente. Quando senador norte-americano, ele foi um dos mais ferrenhos defensores do combate às drogas. Agora,
por uma questão de oportunidade eleitoral, ele está sensível a mudar de ideia. Será que vale a pena? Será que isso aí revela uma seriedade estrutural da política americana, uma seriedade institucional? Pessoalmente acho que não. Acho que vários países, e pelo jeito também Estados Unidos, estão sim cedendo aos apelos do populismo para conquista ou manutenção de poder. E isso tem o poder de macular, de prejudicar o andamento, a condução das principais civilizações aqui do nosso planeta. É uma pena que isso esteja acontecendo. Em vez de discutirem assuntos realmente relevantes, até pode ser drogas, mas de uma forma séria, para a sociedade norte-americana, eles estão usando questões sensíveis e mal discutidas ou nem discutidas, simplesmente como um objeto de sedução para conseguir votos. Isso é irresponsabilidade. E o nosso Brasil aqui também está cometendo uma brutal irresponsabilidade. No final do ano vai ter uma reunião que vai englobar as maiores economias do mundo no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. É o chamado G20, a reunião do G20. Envolve vários países, Estados Unidos, China, Reino Unido, as nações da União Europeia, Coreia do Sul, ou seja, muito país importante. Só tem o seguinte, Vladimir Putin, presidente russo, que está em guerra com a Ucrânia, ele tem um mandato pesando contra ele, proferido pelo Tribunal Penal Internacional, por causa da guerra na Ucrânia, não da guerra em si, mas sim por uma questão especialíssima. Por ordem dele, segundo constam os depoimentos, houve sequestro de centenas ou milhares de crianças ucranianas que foram tirados dos seus pais, das suas mães, e reencaminhados para famílias adotivas de russos, ou seja, roubaram criança da Ucrânia para dar de presente para os amiguinhos políticos na Rússia. Isso realmente, a meu ver, é um crime bárbaro contra a humanidade, é um crime hediondo. E por conta dessa acusação específica, o que eu falei, o Tribunal Penal Internacional expediu essa ordem de prisão e todos os países que seguem, são signatários das decisões desse tribunal, estão obrigados a prender, a encarcerar Vladimir Putin no momento que ele pise no seu território. O Brasil é um dos signatários. Só que o governo brasileiro, ou Itamaraty, ou os dois juntos, inventou uma tese. Já que é uma reunião de chefe de estados, eles estão defendendo a imunidade de Vladimir Putin para participar dessa reunião, já que é, como eu falei, um evento oficial. Olha, gente, eu tenho certeza que, em primeiro lugar, isso não está certo, ou estou convicto, certeza não tenho de nada, mas tenho grande convicção de que isso aí moralmente não está certo. E também deposito todas as minhas fichas de um eventual cassino, que aqui não existe, de que, se isso acontecer, vários dos principais protagonistas do G20 vão se recusar a participar da reunião aqui no Brasil, esvaziando diplomaticamente o nosso país, o que seria um senhor tiro no pé. Alguma coisa que ficaria marcada na história como um posicionamento, como uma ação bastante negativa do Brasil em relação aos acordos internacionais, especialmente de crimes de guerra. Espero realmente que a coisa se ajeite, o governo brasileiro mude de ideia, a despeito de toda a amizade que tem com o governante russo. A África do Sul ocupa uma posição política internacional parecida com a do Brasil, sendo atualmente periférico do grupo aquele do BRICS, dominado claramente pela própria Rússia e pela China, mas eles acabaram seguindo as diretrizes ou as decisões do Tribunal Internacional. O Brasil deve caminhar ou tem que caminhar nesse sentido. Se não fizer isso, como eu falei, vai ser muito negativo aqui para o nosso país, inclusive podendo comprometer diversas relações, não apenas políticas, mas comerciais no futuro. E agora, o segundo assunto do vídeo de hoje, na verdade o terceiro, porque o primeiro assunto eram dois assuntos, mas vamos deixar isso para lá, né? Mas o próximo assunto do nosso vídeo diz respeito à Páscoa, às vendas de Páscoa. Olha, o que aconteceu? Segundo algumas publicações, nós temos uma queda das vendas de Páscoa em 2024, apontando isso um recuo generalizado do consumo. Tal argumentação é o título do antagonista de Cruzoé, que trabalham conjuntamente, assim como do site Terra Brasil Notícias. Vendas do varejo caem 5% na Páscoa em 2024. Por outro lado, outras instituições mais simpáticas ao atual governo federal
apontaram em suas projeções, depois não se manifestaram ainda sobre o assunto, que as vendas seriam recordes, que iria estourar a boca do balão do comércio. O que aconteceu? Simplesmente, tanto um como o outro lado estão jogando a seriedade das informações no lixo. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas e não canso de manifestar em relação a isso, a respeito de dados oficiais que estão sendo publicados sobre uma grande atividade econômica no Brasil agora no primeiro trimestre que se encerrou há apenas 2 dias atrás. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas em relação a isso. Existem números, especialmente do IBGE e da CAGED, que mostram um crescimento bárbaro do consumo, mas também existem contraposições do setor privado com consistência que mostram uma realidade um pouquinho diferente. Mas na questão da Páscoa, o que pesou e o que poucas pessoas realmente se deram conta ou tiveram a honestidade de manifestar em suas matérias? Sim, as vendas físicas no período de Páscoa, de acordo com as maquininhas da Cielo, que eu acho que são um bom termômetro, caíram sim em torno de 5%, comparando Páscoa de 2024 frente à Páscoa de 2023. Só que esta é uma comparação que eu chamaria de imprecisa. Por que isso? Olha só, gente, quando ocorreu a Páscoa agora, nesse ano, no final de março. No ano passado, esse evento, que é um dos principais do calendário de festividades do comércio brasileiro, aconteceu mais tarde, no início de abril. Isso acontece porque a marcação tanto do Carnaval como da Páscoa não ocorre pelo calendário comum, e sim por fase da Lua, é uma coisa que eu não sei explicar direito, mas muda a data tanto da Páscoa como do Carnaval. No caso da Páscoa, esse ano que aconteceu no final de março, ano passado ocorreu no início de abril. Tá, e daí? Qual é a diferença disso? Simples, óbvio, correlato. Final de março, final de mês, as pessoas estão sem dinheiro, especialmente os assalariados, porque o salário é pago, de acordo com as normas brasileiras, até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Então, no ano passado, quando foi a hora ou a última hora de comprar os presentes de Páscoa, os brasileiros estavam com o bolso mais cheio, porque era início do mês, agora estava bem do final do mês, o bolso estava mais vazio. Simplesmente isso. E ainda mais, outros dados mais específicos, que no quesito compra de chocolate, aquisição de chocolate, houve sim um pequeno crescimento de 2 a 3%. Isso mostra o quê? Em primeiro lugar, que uma informação, se ela não for bem trabalhada, ela pode ser deturpada em função de preferências políticas, e eu pessoalmente não gosto disso. Como eu falei, eu tenho dúvidas sobre os dados oficiais, mas também não vou estar adorando a pílula de quem quer, por mera convicção política, mostrar que o Brasil está enfrentando grandes dificuldades. Com isso, eu estarei me colocando do lado dos tendenciosos, o que efetivamente eu não sou. Eu procuro ver, pelo menos, a minha parte profissional, que é a análise de informação econômica, com a maior retidão, com a maior honestidade e perspicácia possível para identificar certas armadilhas. Então, gente, o que diz o resultado da Páscoa nesse momento, na comparação de 2024 frente a 2023? Absolutamente nada. Podemos sim dar uma olhada, como eu falei, num pequeno crescimento na compra de ovos de chocolate. Isso efetivamente deve estar ocorrendo por conta de uma massa salarial agora no primeiro trimestre de 2024 um pouco superior a 2023, mas afora isso, nada mais pode ser dito, porque nós estamos comparando períodos diferentes. As pessoas estão cheias da nota, porque é início de mês, como aconteceu em 2023, e agora em 2024 a maior parte dos assalariados estava perto de chegar na sua pindaíba, por ser exatamente o contrário, final do período mensal. Gente, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não esqueçam de novo, relembrar do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!